Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o time que é, para mim, a sensação do futebol brasileiro em 2025, o time do ano, né, em 2025, o Mirassol Futebol Clube, né, equipe aqui do interior de São Paulo, uma equipe que vai completar 100 anos em novembro agora, e no ano do seu centenário está vivendo aí, digamos, um conto de fadas, né, disputando aí a primeira vez a elite do futebol brasileiro, e está fazendo uma campanha incrível, assim, né, quarto colocado até o momento, com 42 pontos, e se o campeonato terminasse hoje, estaria na Libertadores da América. O Mirassol, né, Futebol Clube, né, e antes ele teve o nome de Mirassol Atlético Clube, né, antigamente, né, antes de ter o nome que tem hoje. E aí as cores, inclusive, né, o time tinha as cores azul e branco, mas o time mudou para a cor verde, amarelo e branco, né, como canta o hino do clube, né. E o Mirassol, ele teve a sua profissionalização lá em 1951, né? Depois teve um período grande assim nas divisões de acesso do futebol paulista, série A2, série A3, e a sua primeira participação mesmo efetiva na série A1, né, do Paulistão, foi na temporada 2008, né? Na temporada 2008, ele termina o Campeonato Paulista em 8º lugar. Eu lembro daquele time do Mirassol. Era um time que... Todo time que chega da elite da segunda divisão, né? A gente pensa que vai bater e voltar, né? Mas o Mirassol, ele conseguiu ficar na primeira divisão, terminou em 8º, no ano seguinte terminou em 7º. Sempre um time assim com se tornou um time habitué aí de Campeonato Paulista, né? E aí dá para dizer que o time o time do Mirassol, né? Ele teve a sua mudança, né? A partir ali de 2016, 2017, né? Porque o que acontece? Em 2017, né? O Mirassol, em 2016, assim, ali naquele tempo, o Mirassol ele revelou para o futebol o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo, que ficou conhecido como sendo um jogador da base do São Paulo e que hoje está jogando com a camisa do Flamengo, né? O Luiz Araújo, ele, na verdade, ele foi formado nas categorias de base do Mirassol, né? Mas ele não chegou a atuar, né, entre os profissionais. E aí ele foi negociado com o São Paulo, né? Ele foi vendido aí, ainda no Mirassol ele foi para jogar na base do São Paulo. E no São Paulo ele se destacou, né? Foi artilheiro da Libertadores Sub-20 e tal, em 2016. Era aquela geração de Luiz Araújo, David Neres, né? Tinha o Antony ali também, mais ou menos, ali no início. E o Luiz Araújo, ele ainda em 2017, ele foi vendido pelo São Paulo ao Lille da França, né? E numa transferência de pouco mais de 30 milhões de euros, né? E aí, o Mirassol ficou com detinha parte desses direitos econômicos, né? E aí, uma parte desse dinheiro foi para o Mirassol, e o Mirassol, que detinha parte desses direitos econômicos, né? Ele decidiu fazer ele decidiu investir esse dinheiro na construção de um CT, né? Construiu um CT, né? Melhorou a infraestrutura ali do clube, e aí isso fez o clube melhorar, investiu principalmente na base. A base do Mirassol, houve um investimento bem volumoso ali na categoria de base do Mirassol, né? E aí o time começou a colher frutos, né? O time começou a ter
boas campanhas com o time principal, né? Começou ali, o clube começou a ter uma década de ouro ali a partir do 2020, né? Em 2020, por exemplo, o Leão da Alta Araquarense, né, como é conhecido, né, ele fez a sua melhor campanha no Campeonato Paulista, terminando a competição em terceiro lugar, né, eliminando nas quartas de final o São Paulo, né, o São Paulo. Eu lembro desse jogo, né, o Mirassol venceu por 1-0, o gol do Zé Roberto, aquele jogador que teve uma passagem pelo Santos, né, jogou no Atlético Goianiense. Depois, assim, o Mirassol depois, né, ele teve, depois ele foi jogar a Série D, né, a Série D do Campeonato Brasileiro e foi campeão, conquistou o título da Série D de 2020, né, conquistou depois o título da Série C de 2022, né, e aí, na Série B do ano passado, né, conseguiu subir para o Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 2024, conseguiu acesso, o histórico e inédito acesso à Série A do Brasileiro, né, ao ser aí o vice-campeão da Série B, treinado pelo Mozart, o Mozart foi volante, né? Foi volante revelado no Coritiba, jogou no futebol italiano, teve uma passagem muito curta pelo Palmeiras, né? E como técnico aí, teve trabalhos aí no Cruzeiro, né? No CRB, né? E conseguiu o acesso aí com o Mirassol. O Mirassol teve um outro técnico bastante importante em sua história, que foi o Eduardo Batista, né? O Eduardo Batista foi um cara que foi o campeão com o time da Série D, foi o técnico que conquistou a Série D no comando da equipe. Outro nome importante, acho que do Mirassol, importante de lembrar na história do Mirassol, o Mirassol teve por muito tempo, acho que ele ainda trabalha lá, o Ivan Baitello, né? O Ivan Baitello, ele já foi técnico e já foi também diretor lá no clube, e ele é uma figura sempre importante lá no Mirassol. Acho que ele tá trabalhando no clube ainda, e ele foi técnico da equipe em Campeonato Paulista aí, que a equipe disputou, foi responsável também por essas campanhas aí que o Mirassol teve. E o Mirassol esse ano, né, ele, assim, tá fazendo história, né? O Mirassol, ele tá aí com essa campanha histórica aí no Campeonato Brasileiro, né? Em quarto lugar, com uma equipe, assim, você olha a equipe que o Mirassol tem, né? É uma equipe de jogadores que são rodados, né? Você tem ali como grandes destaques do time o goleiro Walter, que foi goleiro, surgiu no União Barbarense, que é outra equipe aqui do interior de São Paulo, né? Mas se destacou como goleiro, como o eterno reserva ali do Cássio, né? Depois ele saiu, foi pro Cuiabá. Tem outros jogadores aqui, outros destaques do time, o Reinaldo, o King Naldo, né, para a torcida do São Paulo, um jogador aí que começou no Sport, teve uma passagem boa pelo São Paulo, né, teve uma passagem também pelo Grêmio. Tem o Danielzinho, que está se destacando como um dos principais nomes do time. Tem o Shailon, lembra do Shailon? Mais um ex-São Paulino aí, o Shailon, que teve passagens aí pelo Atlético Goianiense. Tem o Negueba, que está se destacando, o Chico da Costa, o brasileiro aí que jogou no futebol da Bolívia, né? Então você vê que é um time assim que mistura, né? Esses atletas aí da base. Tem o Cristiano Renato, o Danielzinho, tem o outro jogador aqui, outro jogador bom de citar também, o Chico Kim. O Chico Kim é um atleta sul-coreano, né? Ele não é bem sul-coreano, mas ele joga pela seleção da Coreia do Sul, ele defende a seleção da Coreia do Sul, e ele faz parte do elenco do Mirassol, bom jogador, o Chico Kim. E eu acho que assim, a campanha do Mirassol, eu pensei nisso nos últimos dias, né? E até inspirado aí pela premiação aí do Bola de Ouro, né? Nessas discussões aí que a gente tem sobre
premiações, eu tenho para mim que o Mirassol ele é o time do ano no futebol brasileiro, ele é o grande destaque do ano no futebol brasileiro. Pode ser que o Mirassol não vai conquistar título nenhum, assim, esse ano, não vai conquistar o Campeonato Brasileiro. Mas a campanha do Mirassol é uma campanha de se exaltar, de bater palma. E aí eu tava pensando uma coisa aqui, cara. O Campeonato Brasileiro vai chegar ao fim, em dezembro. E em dezembro nós vamos ter aquelas famosas premiações, né? Nós vamos ter o Troféu Mesa Redonda, nós vamos ter o Prêmio Craque do Brasileirão, não sei se ele ainda existe, mas o Craque do Brasileirão vamos ter. E vamos ter também o Bola de Prata do Placar, enfim. E eu acho que a seleção do campeonato vai ter muito cara do Flamengo, vai ter muito cara do Cruzeiro e muito cara do Palmeiras, né? Que estão ali brigando pelo título. Não sei se vai ter alguém do São Paulo, alguém do Botafogo, né? Mas geralmente a gente olha muito para a turma que está brigando pelo título e a gente esquece um pouco das equipes que estão fazendo boas campanhas, né? Eu acho que na seleção final do campeonato a gente pode ver um nome ali do Mirassol, né? Talvez ali o Reinaldo na lateral esquerda, né? Como melhor lateral esquerdo do campeonato. Não sei, não acho loucura ter o Reinaldo como melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Melhor lateral esquerdo do campeonato. O Flamengo tem ali o Alexandro e o Ayrton Lucas, né? O Cruzeiro, você tem os meninos, né? O Kaique Bruno ali. O Palmeiras, o lateral esquerdo do Palmeiras, você tem o Jefté, que chegou agora, e o outro lateral esquerdo, que agora é o Piquerez. Você tem o Piquerez e o Jefté. Ok, mas o Reinaldo tá jogando bola. O Reinaldo poderia estar numa eleição ali de melhores do campeonato e com chance até de ser eleito melhor lateral do campeonato. E eu andei pensando aqui, cara, o melhor técnico do campeonato brasileiro, né, na minha opinião, né, eu acredito que assim, na eleição final, né, eles vão premiar ali o técnico campeão, né, a gente tem esse olhar do técnico campeão. Então o prêmio provavelmente vai ser do Felipe Luiz, do Léo Jardim ou do Abel Ferreira, né, um dos três aí que tá brigando pelo título. Se for o Flamengo, muito provavelmente o Felipe Luiz. Mas eu tava pensando aqui, cara, que esquecendo essa coisa do título, essa coisa do carimbo do título, né, brasileiro, eu acho que o melhor treinador, o melhor trabalho, o técnico que realiza o melhor trabalho no Campeonato Brasileiro é o Rafael Guanais. E eu acho que o melhor técnico do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, assim, se eu for fazer a minha seleção do campeonato no final do ano, o meu técnico é o Rafael Guanais. E aí eu tô falando de trabalho, tá? Eu não tô falando que ele é melhor que o Felipe Luiz, que ele é melhor que o Abel Ferreira, ou que ele é melhor que o Léo Jardim. Não é isso. Eu tô falando de trabalho. O melhor trabalho, né? O melhor trabalho, custo-benefício, inclusive, é o do Mirassol, é o trabalho do Rafael Guanais. O Rafael Guanais, para você que não o conhece, ele é um treinador que, assim, ele é daqui de São Paulo mesmo, ele é daqui de São Paulo. Ele foi jogador, foi jogador de futebol, um jogador sem muito destaque. Atuou no Nacional aqui da Comendador Souza, por exemplo, e no Joseense, né, clube aqui que disputa, eu acho que hoje disputa a Bzinha, né, a série. Era a quarta divisão, agora tem uma quinta divisão, né? Então o Joseense deve estar aí disputando essas competições. E ele começou a carreira exatamente no Joseense, né? Esse clube aí. E treinou vários clubes aqui do interior de São Paulo: União São João de Araras, São Carlos, Monte Azul, Votuporanguense. E aí eu conheci o Rafael Guanais em 2019. Em 2019 ele treinou o Atlético Paranaense, aquele time sub-23. O Atlético Paranaense ele tem o costume de abrir mão do Campeonato Paranaense. Pelo menos ele tinha esse costume, e ele disputava o campeonato com a equipe sub-23. E o Guanais, ele foi técnico do Atlético Paranaense do sub-23 entre 2019 e 2021, né? E na verdade 2022, né?
E depois ele começou uma carreira como treinador, né, como treinador principal. Ele treinou o Sampaio Corrêa, me lembro muito bem dele no Sampaio Corrêa, ele fez um bom trabalho ali no Sampaio Corrêa, depois acabou, né, sendo demitido ali, você entra numa espiral negativa, o cara acaba sendo demitido, e depois ele saiu do Sampaio Corrêa, treinou o Tombense de Minas Gerais, foi auxiliar técnico do Cruzeiro em 2023, né? 2023, 2024 trabalhou no Cruzeiro como auxiliar técnico e depois ele trabalhou no Novo Horizontino, também aqui, com outro clube do interior de São Paulo, no Operário de Ponta Grossa, no Paraná, e no Atlético Goianiense, até que em 2025 ele foi anunciado como treinador do Mirassol. Essa aí é a história e a carreira aí do Rafael Guanais. E o Rafael Guanais é um cara que, pô, é um técnico bem desconhecido, um cara que pô, a gente praticamente não conhece, né? Tá conhecendo agora, né? Muita gente não conhece ele, tá sendo apresentado a ele agora. Tá treinando uma equipe do interior de São Paulo, uma cidade, Mirassol tem 65 mil, 70 mil habitantes, né? Mirassol fica ali na região ali de Rio Preto, perto ali de Rio Preto, Araraquara e tal. Pô, ele tá fazendo com esse time do Mirassol algo grandioso, cara, algo grandioso. E o Mirassol, cara, tá em quarto lugar, praticamente está livre do rebaixamento, praticamente não tem essa coisa não tem essa preocupação com o rebaixamento, tem um percentual pequeno ali de chance de rebaixamento, mas o Mirassol tá olhando para cima, tá olhando para a Sul-Americana e olhando até para a Libertadores, se o time não tiver um declínio assim para baixo, pode-se pensar até no Mirassol chegando, quem sabe, numa pré-Libertadores. Hoje o Mirassol estaria classificado a Libertadores de forma direta, olha que coisa. Então, tô muito feliz por essa campanha do Mirassol, tô torcendo demais pelo Mirassol aí, de ver o Mirassol numa competição sul-americana. Acho que o Mirassol, não sei se o Mirassol tem fôlego para ficar numa zona de Libertadores, mas seria demais o Mirassol disputar uma sul-americana no que vem. A única coisa que me preocupa é que, assim, todo time pequeno que disputa, que faz uma boa campanha e disputa e consegue uma vaga numa competição sul-americana, sofre um desmanche no ano seguinte, isso é bem natural de acontecer, né? Talvez o Mirassol perca os seus melhores jogadores, né, no ano que vem, isso é preocupante para o Mirassol. E outra coisa que me preocupa é o seguinte, né? Geralmente, quando você tem uma competição, uma competição internacional, a equipe pequena que vai disputar uma competição como uma Liga Europa, uma Champions, uma Conference, tem dificuldade no ano seguinte e passa por apuros aí no Campeonato Nacional, passa por dificuldades aí no brigando por rebaixamento. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Brest, foi o que aconteceu com o Girona, aconteceu com o Leicester, né? O Leicester foi campeão inglês e no ano seguinte teve uma temporada no campeonato inglês de briga por rebaixamento. Então, a única coisa que o Mirassol tá vivendo esse sonho de 2025, tem que ir vou torcer para o Mirassol continuar nessa crescente, chegando aí numa Sul-Americana, numa Libertadores, mas aí o time tem que se preocupar também como vai ser o 2026 da equipe, né? Nessa parte de perda de jogadores e também se disputar uma competição como uma Libertadores da América ou uma Sul-Americana. E só para defender aqui, assim, da minha parte, eu lanço uma campanha aqui, né? Eu lanço pelo menos um debate aqui, uma reflexão aqui para a galera que acompanha o Campeonato Brasileiro, para o torcedor aí. Melhor técnico do Campeonato Brasileiro de 2025. Essa é a minha campanha, a minha defesa para que ele seja talvez eleito, né? Vamos esquecer um pouquinho de título, vamos falar de trabalho, galera. E eu acho que o melhor treinador do Campeonato Brasileiro é o Rafael Guanais. Pelo menos essa é a minha opinião até aqui. Mas vamos ver no final do ano, né? Mas é isso, parabéns ao Mirassol, boa sorte, tomara que o Mirassol consiga essa vaga aí na Sul-Americana ou até na Libertadores, mas muito feliz aí pela campanha do Mirassol, né, do Leão da Alta Araquarense, aí o time do Mirassol fazendo história aí no Campeonato Brasileiro. É isso, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, eu fico por aqui e até a próxima!